Oi, eu sou o Rodrigo e essa é a tua vez. Tua vez é o episódio bônus de Onde Eu Tava Quando Aquilo Aconteceu. Esse bônus sai sempre uma semana depois do episódio com as minhas histórias. Aqui é a vez das tuas histórias. Então, se alguma coisa aqui despertar alguma lembrança aí, me conta. Pelo e-mail, pelo Telegram, pelo Substack. Na descrição do episódio tem os caminhos para você mandar a tua história. No episódio 3, As Gêmeas do Apocalipse, uma das histórias que eu contei foi onde eu estava quando aconteceu o 11 de setembro. Se você ainda não ouviu, procura aí. Então hoje a gente vai conhecer 3 histórias que eu recebi de ouvintes e leitores. Porque todo mundo lembra, né? A não ser quem não tinha nascido ou era muito pequeno, mas todo mundo lembra onde estava naquele momento do atentado. Quer dizer, quase todo mundo. Oi, Rodrigo. Natália aqui. Bom, essa é a Natália Pandeló, que é mineira e hoje mora no Rio de Janeiro. Em 2001, a Natália era uma adolescente. Eu tinha chamadas semanais com o meu pai. Eu morava no interior de Minas Gerais e ele em Brasília. Nós não tínhamos uma relação, na verdade, eu tinha acabado de descobrir que ele estava vivo. Mas essa é uma longa história. Pronto, já começou com o meme fofoca contada pela metade quase mata todos os fofoqueiros que estão ouvindo aqui. Mas beleza, vamos respeitar a privacidade da família da Natália. Fato é que a gente tentava manter algum grau de proximidade nos falando ao telefone semanalmente. Sendo pai e filha distantes, a gente não tinha muito assunto. Aí, um belo dia, em uma dessas chamadas, estamos ali em setembro de 2001. E aí ele levantou esse assunto. Como você levanta... O dia tá quente hoje, né? Ele disse, que loucura o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Ao que eu respondi, o que aconteceu nos Estados Unidos? Então ele me disse que 2 aviões haviam se chocado contra as torres do World Trade Center e caos, mortes, devastação. E eu... E aqui entra um pequeno detalhe. Essa conversa com o pai não aconteceu no dia 11 de setembro, à tarde ou à noite. Não aconteceu no dia 12 de setembro, ou no dia 13, ou no dia 14. Já tinha passado, tipo, uma semana do atentado. Eu passei uma semana sem saber tudo o que tinha acontecido no mundo no dia 11 de setembro de 2001. Essa realmente eu não esperava. Quando a Natália ouviu do pai aquela notícia, lembrando que era 2001, então não tinha celular com internet, rede social pra gente ver as coisas rapidinho, o instinto dela foi catar uma revista semanal que ela tinha em casa, a revista Isto É. Que de fato trazia na capa o World Trade Center e tudo o que tinha acontecido na semana anterior. Agora eu fiquei curioso para saber, imagino que você aí também, como é possível uma pessoa, qualquer pessoa, ficar uma semana sem saber que tinha acontecido o ataque de 11 de setembro. Como isso acontece, né? Vai ver, a Natália passou aqueles dias numa caverna, ou sei lá, ficou uma semana de castigo no quarto, sabe, em cárcere privado, se alimentando de pizza que a mãe dela passava por baixo da porta. Sei lá, né? Mas vamos saber agora. Eu tinha 14 anos na época e cursava a 8ª série. Eu estava num colégio novo e lá tinha uma professora muito séria de português que uma das atividades que ela propunha semanalmente era fazer o famigerado, o temido texto jornalístico. Mal sabia ela que depois eu ia acabar escrevendo vários textos jornalísticos. Mas naquele momento eu era um bicho do mato tentando me adaptar a uma nova escola. Esse texto jornalístico era um resumo das notícias da semana e não bastava escrever, tinha que ir lá na frente da turma e apresentar. Era sempre às segundas-feiras e por isso eu deixava para ler os jornais só aos domingos. E depois que eu selecionava o meu texto jornalístico, eu deixava de lado, porque era uma situação que me deixava muito estressada ter que ficar de pé na frente de uma classe toda e falar em voz alta. Então, mesmo tendo acesso a notícias na internet, mesmo tendo acesso a notícias em revistas semanais, jornais diários que minha mãe assinava, ainda assim eu não tomei conhecimento. E aí você pode me perguntar onde você estava quando tudo aquilo estava acontecendo?
Bom, eu estava na escola, eu estudava de manhã. A minha aula não foi interrompida por nada daquilo. Eu voltei para casa, depois eu fui para o inglês. Eu fiz coisas que adolescentes fazem. Então eu fui levando a minha vida sem me inteirar de nada que estava acontecendo no mundo. Quando eu ligava a televisão, era apenas para assistir as minhas séries favoritas e eu sequer passava pelos canais de jornalismo. Foi assim que eu consegui ficar completamente alheia ao que estava acontecendo em nível global. Até que rolou a ligação telefônica com o pai e ela correu para Isto É. Quando eu abri a Isto É e dei de cara com aquelas fotos e tudo mais, eu não sei, eu acho que eu senti um misto de vergonha e orgulho, porque assim, eu me dedicava muito a não interagir com notícias, porque elas me deixavam um pouco ansiosa, pensando no tão temido texto jornalístico na segunda-feira. Por isso, toda a minha dedicação em ficar alheia aos acontecimentos do mundo deu muito certo, talvez até demais. Nesse caso deu certo até demais. Eu esperava receber algumas histórias de gente que lembrava onde estava no 11 de setembro, mas confesso que me pegou desprevenido uma história de alguém que não ficou sabendo do 11 de setembro, né? Só uma semana depois. E isso tem muito a ver com o espírito desse projeto, dessa coleção de histórias, do onde eu estava quando aquilo aconteceu. Porque isso aqui é sobre memória, né? E sobre as rasteiras que a memória às vezes dá na gente. Você quer um exemplo? No episódio 3, As Gêmeas do Apocalipse, se você ouviu, você vai lembrar que eu contei uma história do dia em que eu involuntariamente sacaneei uma senhorinha no mercado e fiz ela comprar 24 garrafas de água com gás, quando na verdade ela queria sem gás. E que poucas horas depois eu estava conversando sobre isso com a minha amiga Jamile e do nada surgiu a notícia da morte do Kobe Bryant, o jogador de basquete, numa queda de helicóptero. Pois bem, quando eu estava montando a edição extra da newsletter, que é uma recompensa para os apoiadores e apoiadoras do Onde Eu Estava, que eu conto mais bastidores das histórias, inclusive queria te pedir para considerar essa possibilidade de apoiar mensalmente esse projeto. No fim do episódio eu te conto como dá para apoiar. Mas eu estava lá montando a newsletter e vendo a postagem que eu fiz no Twitter na época, eu vi que a história da senhorinha no mercado não aconteceu horas antes da morte do Kobe, foi no dia anterior. Foi um dia antes. Na minha cabeça estava claríssimo que tinha sido assim, com poucas horas de diferença. Eu fui traído pela minha memória. Isso acontece o tempo todo com a gente. A gente cria memórias que viram verdades. Quando você vai pesquisar, você vê que não foi bem assim que aconteceu. Isso também se deu com muita gente no 11 de setembro. Eu acredito que a maioria das pessoas que estavam ali assistindo a TV no momento em que a transmissão ao vivo acontecia, elas tinham plena noção, total consciência de que aquele era um momento histórico, que elas eram testemunhas da história acontecendo diante dos seus olhos. Então, talvez por isso, muitos se lembrem do que estavam fazendo nessa data. Mas eu também acho muito curioso, porque o 11 de setembro gerou um dos maiores efeitos Mandela, né, no Brasil dos últimos anos. Você que está ouvindo, você sabe o que é um efeito Mandela? Isso tem a ver com a nossa próxima história aqui no episódio. Então, para quem não sabe, a Natália vai explicar. Que o efeito Mandela é esse fenômeno que acontece quando as pessoas têm lembranças diferentes de um evento histórico. E tem esse nome porque tem um grupo grande de pessoas que jura de pé junto que o Nelson Mandela morreu na cadeia nos anos 80 e não há uns 10, 15 anos atrás, como de fato aconteceu. Aqui no Brasil, tem gente que jura de pé junto que a transmissão, sei lá, o plantão da Globo, talvez, né? Não sei, porque eu não assisti. Entrou no ar no momento que estava a TV Globinho. Acho que, não sei se era Pokémon ou Dragon Ball que estava passando. Na verdade, isso não aconteceu, mas as pessoas têm essa noção muito forte, né? Tudo isso para dizer que talvez bem forte, tá? Ter uma memória do 11 de setembro seja um pouco supervalorizado, sabe? Pode ser que a sua memória nem verdadeira seja. E tudo bem também. Eu acredito que todos nós sofremos consequências desse 11 de setembro, querendo ou não. Todo mundo lembra de forma um pouquinho diferente. Ou no meu caso, não se lembra de nada. E tudo bem também. Bom, a Natália citou a TV Globinho e de fato se criou essa lenda de que o plantão da Globo interrompeu um episódio importante de Dragon Ball Z.
Tem gente que jura que lembra dessa imagem na televisão. Inclusive tem vídeos no YouTube mostrando isso, passando o Dragon Ball e entra o Plantão, mas esses vídeos são falsos. Eu fui pesquisar aqui, já falei que de vez em quando eu vou te levar para pesquisar as coisas comigo, né? Eu achei uma reportagem do G1 sobre isso, feita pelo Wesley Bischoff. Ele reconstrói a linha do tempo da Globo naquela manhã. O Dragon Ball passava dentro da TV Globinho e a TV Globinho passava dentro do programa da Angélica, o Bambu Luar, que durava 3 horas e meia. De fato, tinha uma expectativa pelo episódio de Dragon Ball naquele dia, o que leva a gente para nossa segunda história, a história do Danilo Felipe. Olá, meu nome é Danilo e eu sou de Cornélio Procópio, no Paraná. Assim como a Natália, o Danilo também tinha 14 anos em 2001. E ele era fã de Dragon Ball. Só que eu estudava de manhã e não era acostumado a matar a aula, nem nada disso, era estudioso, dedicado. Mas nesse dia, o episódio de Dragon Ball ia exibir um episódio do final da saga. Alguma coisa, era um episódio importante ou alguma coisa assim, que a gente estava esperando há bastante tempo. Essa parte eu não consegui pesquisar sobre a importância do episódio, mas no material do G1, eles dizem que tinha uma história de que naquele dia seria exibido o episódio da transformação do Goku, do personagem. E o G1 diz que isso também é lenda, que não seria esse o episódio exibido naquele dia. Na memória do Danilo, era um episódio importante, um fim de temporada, sei lá. Tanto que naquele dia, ele tinha um plano. E eu e mais alguns amigos resolvemos matar a aula, no que a gente nunca tinha feito isso, né? Mas a ocasião era justa. Eu morava bem pertinho da escola, então a ideia era assistir lá em casa, todo mundo. E aqui, antes do Danilo contar como se deu esse plano de matar a aula, eu vou revelar outra confusão de memória que eu fiz no episódio 3. Eu falei que o primeiro avião atingiu a torre às 8h46 da manhã e que eu estava dormindo. Só que eu não falei que foi às 8h46 no horário de Nova York, que era 9h46 no horário de Brasília. De qualquer jeito, eu estava dormindo. Mas a Globo interrompeu a programação alguns minutos depois, por volta de 8h50, quando o Bambu Luar estava exibindo não o Dragon Ball, mas as aventuras de Mickey e Donald. Esse foi o desenho interrompido. Aí o Plantão entrou com o Carlos Nascimento. Eu achei esse momento no YouTube, eu vou te mostrar aqui, mas eu não tenho como cravar que o vídeo é real, não é uma fonte oficial da Globo. Assim como fizeram o vídeo fake do Dragon Ball, sei lá, alguém pode ter usado um episódio aleatório de Mickey e Donald pra juntar com o Plantão e fazer esse vídeo. Enfim, você escolhe se acredita ou não, mas é isso aqui, ó. Como é que as crianças entendiam o que o Pato Donald falava, né? Então, ó, se prepara aí que vai entrar o Plantão. Tô avisando só pra você não se assustar. Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial... Esse plantão durou pouco mais de 1 minuto e a programação voltou para o Bambu Luar, normalmente. Acabou o Mickey e Donald, ainda passou o quadro Garrafinha, aí foi para o intervalo. E no intervalo entrou o noticiário do atentado. Aí o Bambu Luar não voltou mais. A partir dali a programação ficou direto com a cobertura do atentado. Não teve Dragon Ball naquele dia. Mas lá na escola, o Danilo ainda não sabia de nada disso. Então ele e os amigos fugiram da aula. Pulamos o muro e quando chegamos em casa, a programação já tinha sido interrompida, né? E foi a maior decepção da minha vida até então. Porque a programação parou para mostrar 2 prédios pegando fogo. E claro que era justo e era grave. Mas como eu nunca tinha ouvido falar de terrorismo, de Torres Gêmeas, Al-Qaeda, a informação não chegava tão rápido quanto hoje. Então nada disso me interessava, né? Xingamos bastante, mas não tinha o que fazer, a gente foi jogar futebol. Já tinha marcado aula mesmo, né? Naquele dia, o meu único sentimento foi de raiva, porque na minha cabeça de 14 anos, né? Era absurdo a Globo interromper uma programação que eu gostava para exibir aquilo. E o engraçado é que se fosse hoje, talvez essa história não aconteceria, porque na escola mesmo a gente já ia saber o que estava acontecendo, né? As torres
pegando fogo, os aviões batendo, e provavelmente eu nem ia pra casa pra assistir desenho, porque eu saberia. E outra, assistir desenho no horário marcado é uma coisa muito começo do século, né? Hoje em dia é tudo por streaming, enfim, essa história hoje seria praticamente impossível de acontecer. É verdade, tanto o caso do Danilo como o caso da Natália seriam quase impossíveis hoje, né? Com a gente recebendo informação o tempo inteiro. Agora, falando em informação, eu vou encerrar esse episódio com uma história que tem a ver com isso. Eu recebi por e-mail. Você sabe, né? Você pode mandar histórias pro Tua Vez de vários jeitos. Por e-mail, no ondeeutavapodcast@gmail.com, por áudio, no Telegram, como fez o Danilo, por exemplo. É só buscar lá o contato ou acessar o endereço t.me/ondeeutava. Ou no comentário do Substack, ou no Instagram, Onde Eu Tava Podcast. Enfim, você vai dar um jeito de me achar. A Sara Martins mandou a história dela pelo e-mail. Ela hoje mora em Quebec, no Canadá, mas em 2001 ela estava em Salvador, na Bahia. Eu vou ler aqui, imagina a angústia da Sara nesse dia. Ela diz assim: no dia do atentado eu estava na escola e me lembro de tudo. Eu vi tudo pela TV da lanchonete da escola. O primeiro horário era educação física e como eu nadava na equipe de natação dessa escola, eu era liberada dessas aulas. Então beleza, ela estava ali na lanchonete vendo tudo na TV. Só que aí vem a parte tensa. Acontece que a minha mãe estava trabalhando em Nova York nessa época, bem perto das torres. Ela estava fazendo um trabalho em vários hospitais dos Estados Unidos e calhou de ser o de Nova York nessa época. Mas eu estava no Brasil. Nós só tivemos notícias dela no dia seguinte, porque os sistemas de comunicação estavam dedicados aos acontecimentos. Foi terrível. Ela falou que nos dias seguintes foi caótico no hospital e tinha revista nas bolsas e tudo por conta do medo, que só aumentou depois das correspondências com Anthrax. Não sei se você se lembra dessa parte. Enfim, um período inesquecível de muita angústia. Muito legal o seu podcast, ouço todos. Obrigado, Sara. Obrigado por ter mandado a sua história. Eu não posso nem imaginar essa tensão, né? A mãe da Sara em Nova York e ela ficou um dia inteiro sem notícias da mãe. E eu lembro bem dessa ameaça do Anthrax que você citou. Foi logo depois, né? Eu fui pesquisar aqui, ó. Começou na semana seguinte ao 11 de setembro. Eram cartas, né, que foram enviadas para redações de jornalismo e para alguns gabinetes parlamentares em Nova York. E dentro dessas cartas tinha Anthrax, ou antraz, né, que é um pó branco que na verdade são esporos de uma bactéria mortal. Era o chamado bioterrorismo. 5 pessoas morreram, 22 ficaram infectadas. Aquilo causou um pânico geral. Imagina, o clima já era de pânico com 11 de setembro e ainda teve essa. Bom, quem não estava em pânico naquele momento era a Natália, né? Porque nos dias seguintes ela ainda estava ali, de boa, sem saber de nada. Mas, gente, queria agradecer a Natália, ao Danilo e a Sara e reforçar com você que está ouvindo. Se você tem alguma boa história sobre algum tema que eu citei aqui nos episódios, me manda, que eu tento incluir aqui na coleção. Essa é a tua vez. Eu sou o Rodrigo, eu faço esse projeto sozinho em todas as etapas, então se você quiser apoiar o Onde Eu Tava, você pode fazer uma assinatura paga pelo Substack, pelo Apoia-se ou pelo Pix programado. A chave do Pix é o e-mail ondeeutavapodcast@gmail.com. Os links do Substack e do Apoia-se estão na descrição do episódio. Com a assinatura paga, além de ajudar esse projeto a crescer, você desbloqueia uma edição extra da newsletter com mais bastidores, mais imagens e você ainda ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp para a gente fofocar um pouquinho mais. Então agora a gente já tem 3 episódios com histórias minhas e 3 episódios tua vez com histórias de ouvintes e leitores. Na próxima semana a gente vai fazer uma pausinha para você poder curtir o seu carnaval sossegado, beleza? E os episódios voltam no dia 24 de fevereiro. Até lá você vai escutando o que você ainda não escutou, vai espalhando Onde Eu Tava por aí, deixa comentários aí no Spotify, na Apple, no YouTube, no Instagram, no Substack. Eu adoro cada comentário, respondo todos, então não deixa de comentar não. Combinado? Muito obrigado, bom carnaval e até a próxima.